A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, para que Ele possa falar aos seus corações através da sua palavra e também através da sua palavra vocês venham aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nós somos seguidores e praticantes da palavra, da justiça e do evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus. Então leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E eu me chamo Milena, e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar aos seus corações. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado ou o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, pois para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, já alcançamos mais de 40 países com as nossas igrejas virtuais, ministérios e canais. E se você quiser a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento. Então vamos à ministração de uma oração para darmos início às ministrações na palavra do Senhor nosso Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Eu rogo ao Senhor que haja as abundâncias e diversidades de poderes, que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, preenchendo cada lar, cada comércio, cada veículo, cada ambiente, cada coração, para proteger, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da Tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar,
para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, se tornarem benditos do Pai, exaltando, glorificando e bendizendo ainda mais é o teu santo nome, onde quer que eles se encontrarem nesta madrugada. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículos 31 a 46, palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. A Dani do Ceará, seja muito bem-vinda, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus em Cristo. Escolha o número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos de bendito nosso Senhor Deus, para que Ele possa conceder uma palavra ao seu coração, para aumentar a sua fé e alegrar o seu espírito. Pois a vontade do Senhor nosso Deus é boa, perfeita e agradável para todos nós. Estarei dando início ao sorteio dos 12 números. Escolha o seu número de 1 a 12 para que o Senhor possa falar aos seus corações. E o primeiro rebanho bendito par de número 8 e o rebanho bendito ímpar de número 7 a estarem recebendo uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação. E o livro a ser ministrado, o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada, é o livro de Tito, que possui 3 capítulos. Livro de Tito, que possui 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria em nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, seu município, seu estado. E a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários. Livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par de número 8. Tito, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 7, livro de Tito, capítulo 3, para a sua meditação. Se vocês quiserem continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta seguir ou se inscrever, dependendo da rede social. Pois o nosso sacerdote e apóstolo continua orando por todos vocês, toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. E vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. E assim também como as orações do livro de Salmos, elas são apenas introduções. E se você quiser continuar recebendo orações toda madrugada, vai seguir ou se inscrever, porque orações duram sempre no mínimo 1 hora. Mas nós, infelizmente, não temos aqui 1 hora para continuarmos as orações ao vivo. Para mais honra e glória ao Deus, vamos dar início à ministração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31
a 46. Eu peço ao Senhor que haja o poder que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés, de cada coração que estiver conectado conosco através dessa internet, recebendo a tua palavra com alegria através de nós, e ele haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livres. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Tito, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 9 ao versículo 15. Tito, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 15. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 2 aqui do livro de Tito é algo muito importante para a gente recordar qual é o nosso propósito aqui nessa terra, nesse mundo. Que justamente não temos um foco em permanecer nessa terra. E aí me faz lembrar de uma frase muito clássica. O salário é mínimo, então o esforço é mínimo também. Nós devemos lembrar a todo momento que tudo que nós fazemos deve ser feito não como se fosse para o outro, nem para nós mesmos, mas sim como se fosse feito para Cristo. Porque nós devemos lembrar que toda injustiça que nós recebemos nesse mundo, quando estamos na justiça do Senhor nosso Deus, é o Senhor quem vai pagar o preço daquela injustiça, que vai nos recompensar pela injustiça que sofrermos. Pois aqui deixou bem claro, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, porque o nosso galardão, a nossa principal recompensa, não se limita a essa terra. O Senhor Jesus até nos prometeu coisas nessa terra aqui também, mas ele foi bem claro, a salvação, a vida eterna livre, que é onde deve estar o nosso foco e é onde nós devemos sempre conquistar mais e mais tesouros nos céus, que é onde deve estar o nosso coração. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receber uma palavra aos seus corações. Escolha o seu número de 1 a 12 para que o Senhor possa estar falando ao seu coração. Rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3. São os próximos a estarem recebendo uma palavra revelada para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. E o próximo livro a estar sendo ministrado agora é o livro de Neemias, que possui 13 capítulos. Livro de Neemias, que possui 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Estamos segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MillerOfertaDim, onde lá durante toda a live eu interajo com todos vocês. Livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito par de número 4. Livro de Neemias, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de Neemias, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para louvarmos e exaltarmos ainda mais o nome do nosso Senhor. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações e examinar nossas mais de 100 denúncias que estão sendo apresentadas em nossos canais e no meu canal @MillerOfertaDim. Você encontra a playlist com todas elas, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual.
nosso Santíssimo e fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, e através dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, removendo todo laço, toda trave da carne ou do maligno, cada coração onde essa live for capaz de alcançar através dessa internet, possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Neemias é muito forte, porque aqui nós vemos um posicionamento de um homem fiel do nosso Senhor Deus, que estava ali interagindo na política, mas pedindo a ajuda daquele que verdadeiramente possui o domínio de todas as coisas, que é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui nós vemos como que ele reconhece uma oração de arrependimento, reconhecendo os erros e os pecados, não só dele, mas como de todo o povo, e mostrando que eles eram réus no sentido de que eles tinham conhecimento de que o Senhor nosso Deus foi bem claro. Olha só, se forem obedientes, permanecerão recebendo as recompensas. Mas se desviarem, seja para a direita, seja para a esquerda, virão sofrer as consequências, o juízo das próprias ações. E aqui ele foi bem claro, que o Senhor nosso Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, deixou bem claro, uma condição ali, mas que mesmo que se desvie, se voltar aos meus caminhos, ele ainda nos recebe. Então é necessário a gente lembrar que não é para usar essa misericórdia do Senhor com banalidade, com frivolidade. Ah, se Deus vai me perdoar, se ele mandou perdoar o meu irmão 70 vezes 7, então quantas vezes ele não me perdoa? Então eu vou fazer o que eu bem quiser e no final de tudo eu chego e peço perdão. Lembre-se sempre a todo momento, o Senhor sonda os nossos corações, ele pesa o nosso espírito. Então não tente fazer com que achar que você vai passar a perna no Senhor nosso Deus. As pessoas hoje em dia ficam tão preocupadas em saber o dia do juízo, o dia final, o dia da vinda do Senhor, porque parece que estão querendo se converter nos 45 do segundo tempo. Nós devemos buscar o Senhor enquanto há tempo, enquanto ainda se pode achar, enquanto os braços deles estão abertos ali para exercer a sua misericórdia. Pois a partir do momento em que chegar o dia do juízo, será o momento em que não existe mais: ah, mas Senhor, mas tu sabes, mas a minha intenção, mas eu não sabia, mas eu imaginei, mas eu pensei, mas me disseram. E em nenhum momento você fala: mas Senhor,
a tua palavra eu guardei no meu coração. Que é isso que nós devemos estar atentos. Porque guardar não é só por palavras, é proteger, é defender, é zelar, é colocá-la em prática. Porque ele foi bem claro, aquele que ouve a palavra dele e a pratica, esse é o prudente, que não importa a tempestade que possa vir a surgir, a casa dele permanecerá firme. Mas em contrapartida, aquele que ouve a palavra dele e não a coloca em prática, virão as mesmas tempestades e tribulações. Mas a diferença é que a casa desse que foi omisso será grande a sua ruína. Então busque verdadeiramente o Senhor enquanto é tempo, para que o Senhor nosso Deus possa estar alegrando aos seus corações. Através da alegria dele estando em você, a vossa alegria também se torne completa. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Bate print aí, produção, por favor, para poder entrar em contato com a equipe jurídica, porque o que você acabou de afirmar se conjura no crime de injúria, calúnia e difamação, previsto nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, e não pense que um perfil de rede social te esconde na vida real. Saiba que você, como a gente ministrou aqui ainda há pouco, cada um lide com as consequências dos seus atos. Estamos aí já há mais de 2 anos na internet, oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Romanos capítulo 13, queres, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Para mais honra e glória nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqueles que querem interagir, deixem nos comentários seu primeiro nome, seu município, seu estado. Já bloqueei, já tirei, não adianta nem falar. Ele tá aí, né? Ela já saiu, Então... não bloqueei, ela foi embora. Não vai ouvir mais nada. Vamos ao próximo rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o livro a ser ministrado nesta madrugada, o próximo livro, é o livro de Naum, que possui 3 capítulos. Livro de Naum, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nesta live para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E o livro a ser ministrado de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito par, de número 6, Naum, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5, livro de Naum, capítulo 2, para a sua meditação. Deixem aí nos comentários seu primeiro nome, município e estado, que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja a libertação, cura, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão ou buscando nesta madrugada junto conosco, ou acompanhando futuramente as gravações. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente livres e gratos ao Senhor Deus, com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecendo e purificando os seus corações, para perseverarem em buscar, em agradar ao teu santíssimo nome, ao teu santíssimo coração e à tua santíssima palavra. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. O André Bresolim, de Porto Alegre, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E abençoados, agora estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, para que vocês estejam sempre atentos para ver que tudo aquilo que nós falamos e apresentamos não é somente da boca para fora. São quase 30 anos de estudos aprofundados nas Escrituras Sagradas. E a mensagem, as bases da Bíblia Sagrada, essa live fica salva em algumas redes sociais, em que você vai
vai poder voltar, pausar, anotar cada base e examinar nas escrituras sagradas para ver se aquilo que nós falamos é aquilo que está escrito. Porque é o dever e a obrigação de vocês examinarem e o nosso de demonstrar a todos vocês o nosso caráter e nos colocarmos para sermos examinados por todos vocês. Então vamos à mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Recado dado. Quem não conseguiu acompanhar a mensagem desde o início com mais bases da Bíblia Sagrada para vocês examinarem, essa live fica salva em algumas redes sociais. Nessa rede social você também encontra as informações necessárias para ofertar na descrição da live. Em outras redes sociais o vídeo está fixado no perfil ou então através desse QR Code que está ali acima da minha cabeça. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Estamos aí para que todos vocês nos coloquem à prova para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E lembrando também que as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, conosco os obreiros recebem um salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, secretarias de trabalhos, empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus e muito mais bênçãos e benefícios. Então, entre em contato conosco através do privado, independente dos seus recursos ou condições financeiras, peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, guarde os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, seja 10 centavos ou 10 bilhões, pois ao você se apresentar em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, você estará tendo prioridade em todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos. Como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, priorizamos os domésticos da fé. Mas como o Senhor Jesus afirmou em Mateus, capítulo 12, damos oportunidade para todos interagirem, participarem, serem muitíssimo abençoados. Então vamos aqui à ministração no livro de Naum, capítulo 1, no versículo 2 ao versículo 8. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos.
O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e os faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Naum, nos demonstra um fato muito importante que muitas das vezes passa despercebido nos dias de hoje. Pois devemos lembrar que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é justo, como Ele mesmo afirmou, Mateus 16, 24 a 27, vai recompensar ou eu vou pagar a cada um de nós segundo as nossas obras. Como assim também está escrito nas Escrituras Sagradas, a maldição sem causa não acontece. E lá em Lamentações capítulo 3 afirma: queixe-se o homem do seu próprio pecado, porque tudo aquilo que é de ruim é consequência das próprias más ações da humanidade, do ser humano. Às vezes não foi a própria pessoa ali que está pagando o pato, mas alguém próximo a ela, os pais, mães, avós, um irmão, um filho, acaba cometendo alguma atividade que traz uma carga negativa, traz consequências ruins para a vida daquela família. Então é por isso que é necessário haver sempre no mínimo um em cada uma família, se posicionando verdadeiramente para que o Espírito Santo de verdade possa agir ao favor daquele povo, daquela nação, através do amor àquele um. Porque foi bem claro, a oração de um justo tem muito seu efeito. E é importante verdadeiramente termos um sacerdote, para que ele, que esteja sempre em santidade e em santificação, esteja ali sempre intercedendo pelo povo, por aquele povo do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, e instruindo eles a seguirem o caminho da verdade. Nós temos aí as nossas mais de 100 denúncias, estamos aí com o histórico do nosso sacerdote e apóstolo de quase 30 anos de jejum e oração todos os dias, jejum de mais de 15 horas, orações de mais de 2 horas de joelho toda a madrugada, subidas ao monte toda semana, sem faltar uma única semana. E tudo isso para agora, há mais de 2 anos, apresentarmos a vocês aí todas essas propostas para que vocês possam examinar as obras e os frutos dele. Porque a obra e o fruto de um líder não é quantas pessoas ele já ressuscitou, quantos ele já curou, porque isso tudo aí são sinais, milagres, prodígios e maravilhas que pode ser tanto o Espírito Santo de verdade quem faz, como os espíritos malignos de Apocalipse, capítulo 16, dos versículos 12 a 14. Ali deixa claro, eles fazem os mesmos sinais, milagres, prodígios e maravilhas, mas é pelas obras e pelos frutos que iremos identificar a árvore. Porque o Senhor Jesus não questionava o fato dos escribas e fariseus hipócritas não reconhecerem ele por causa dos milagres que ele fazia, pois nas Escrituras Sagradas afirma mesmo, cuidado com os milagres. Da mesma forma que o Moisés conseguiu transformar o cajado em cobra, os magos também conseguiram. Então o povo já é instruído a tomar cuidado com sinais, milagres, prodígios e maravilhas desde a sua infância, desde que são pequenos, desde os primórdios. Agora o ponto sempre é, examina a obra e o fruto, que aí você identifica quem é o Espírito. Porque como o Senhor Jesus afirmou, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 7, é impossível uma árvore má produzir bons frutos, ou uma árvore boa produzir frutos maus. É necessário que ao examinar as obras e os frutos, identifiquemos o Espírito e nos posicionamos, sendo igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, indo contra tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor nosso Deus. Nós convidamos todos vocês a se juntarem conosco em um só Espírito, a usarem ainda as nossas mais de 100 denúncias para colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, município e estado para estar interagindo conosco e participando da live a partir de 1h12 da madrugada. Próximo rebanho bendito par de número 10 e o rebanho bendito ímpar de número 9 a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o próximo livro a ser ministrado nesta live é o livro de 2 Reis, que possui 25 capítulos. Livro de 2 Reis, que possui 25 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus.
2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17, para a meditação do rebanho bendito par de número 10. 2 Reis, capítulo 17. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de 2 Reis, capítulo 18, para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7, pois no final dessa live, não no final exatamente, porque temos os 12 minutos de interação, mas logo mais nessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E através dos poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, preenchendo cada ambiente onde essa live alcançar, cada coração conectado conosco, eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. O Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muito bem-vindo. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui dar início à ministração no livro de 2 Reis, capítulo 17, do versículo 13 ao versículo 19. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram poste ídolo e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e a suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 17 do livro de 2 Reis, nós vemos aqui a grande bondade e misericórdia do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e a ingratidão por parte do povo. O Senhor que não só os libertou, como os curou, salvou, protegeu e os concedeu tomar posse de uma grande bonança. Esse Senhor, eles os abandonaram e rejeitaram. Aqui foi bem claro, rejeitaram os estatutos, os mandamentos e as leis do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui nós vemos como que cada vez mais e mais os seus pecados, as suas iniquidades, as suas ações trouxeram uma grande consequência, não só para si próprios, mas para com a terra que eles possuíam e até mesmo para a sua descendência, para as suas gerações. Porque aqui eles fizeram algo que era abominável ao Senhor, entregaram os seus próprios filhos a outros deuses. E é aí que nós vemos com muita atenção e cuidado que antes da gente chegar questionando: ah, Senhor, por que tu fez isso? Por que tu não fez aquilo outro? Vamos examinar com atenção e cuidado a história
o passado, aquilo que aconteceu, pegar todo o contexto da palavra e parar de começar a condenar com eu acho, eu penso, eu imagino. Pois o Senhor foi bem claro, João 7, versículo 24, julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Porque o Senhor nosso Deus é bondoso, misericordioso e justo, dá tempo para se arrepender, leva os seus servos para poder ali repreenderem. Agora não é mais o servo que ele envia, agora é o amigo. Então tem muito mais poder e autoridade a palavra dele. E também a forma como você trata o amigo enviado pelo Senhor nosso Deus. Também vai ver se você vai estar ainda mais livre da situação em que você se colocou, ou se você vai acabar cada vez mais e mais com o peso do jugo e o fardo de ferro que destrói. Deuteronômio 28, versículos 47 e 48. Então examine com muita atenção e cuidado, antes de endurecer o seu coração pensando, não, mas isso aqui eu recebi dos meus pais, dos meus avós, é assim desde que o mundo é assim. Porque da mesma forma agiu o povo de Israel. Só que uma grande diferença entre nós e o povo de Israel, não só a linhagem de Israel, mas sim como também um fato muito importante, que nós temos não só o exemplo deles, de como eles fizeram errado, e como também as consequências das ações vieram rapidamente, como nós também temos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que foi bem claro. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele verdadeiramente nos trouxe uma oportunidade ainda maior de redenção, de salvação. Então nós não podemos, em hipótese nenhuma, nos comparar a eles, que não tinham conhecimento. Hoje em dia, tem muito acesso ao conhecimento. Agora é necessário que você o quê? Que você queira, que você busque enquanto há tempo. Temos aí as mais de 100 denúncias, temos nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7, no @milhaofertadinho, para que vocês examinem, para que vocês abram os seus olhos, para que vocês parem de se enganar com igual a serpente lá no Jardim do Éden. Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe do jugo e do fardo que Ele te entregou. Deus sabe do melhor que Ele te reservou. Mas Deus sabe também que é o seu dever e a sua obrigação, que você tem que se posicionar antes do Senhor te entregar qualquer bênção, qualquer vitória. Porque devemos lembrar que a bênção e a vitória é resultado da guerra, da luta, de ser vencedor. Porque para você vencer, tem que ter algo para ser vencido. Pois o Senhor foi bem claro, a igreja dele, as portas do inferno não vão resistir. Porque a igreja dele é viva, a igreja dele é móvel, e a igreja não se move com a força do seu próprio braço. A igreja verdadeira do Senhor se move de acordo com a palavra e com a força do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E assim, realmente, o inimigo não é capaz de resistir, mas não diz que ele não vai tentar. Mas é necessário que nós venhamos a nos posicionar para que o Senhor nosso Deus possa sempre nos guiar, nos fortalecer, nos instruir e nos direcionar para a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para todos nós. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a receberem uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 12, rebanho bendito ímpar de número 11. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o número de 1 a 7, que logo mais estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Livro de Joel, que possui 3 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. Se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término da live, siga ou se inscreva no perfil de nossas igrejas virtuais. E o livro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Lembrando também a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, em algumas redes sociais você vai poder voltar para anotar as bases da Bíblia Sagrada. E também, dependendo da rede social, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live, em outras redes sociais, o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está ali acima. Pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem, em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. Vamos ao próximo oração a ser ministrada, a oração de número 12, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, onde quer que nós estivermos.
Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada corpo, alma, espírito e coração, dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, haja cura, proteção e purificação, e eles venham ser libertos, restaurados e renovados através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora em favor dos seus santos. Agora, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Presta atenção. Vamos aqui à ministração no livro de Joel, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 21. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião. Perdão, do versículo 15 ao versículo 21. Eu acho que eu falei 22. Versículo 15 ao versículo 21. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 3 do livro de Joel é importante para a gente recordar o cuidado que o Senhor tem para com o seu povo. Ah, menina, isso aí era só o povo de Israel, o povo de Judá, não tem nada a ver com os gentios. O Senhor Jesus foi bem claro. Ele veio para também apacentar ovelhas de outros apriscos, que antes não era povo, mas agora é povo dele. Nós fomos enxertados na videira verdadeira, e agora é necessário que nós verdadeiramente venhamos a demonstrar essa gratidão. Parar de demonstrar, de receber as maravilhas do Senhor, a graça do Senhor, as bondades do Senhor, e recompensar Ele só com ingratidão. Se posicione verdadeiramente. Pare um pouco para pensar em tudo que o Senhor já fez. Pare de ficar pensando só naquilo que Ele pode fazer. Começa a reconhecer tudo aquilo que Ele já fez, que Ele sequer tinha obrigação alguma de fazer. Mas Ele faz porque Ele é bom, perfeito e agradável. Então para de tratar Ele como um serviçal, como um mordomo, que Ele tem que fazer toda hora, na hora que você quer, o que você quer, da forma como você quiser. Que Ele tem a obrigação de te servir. Então vamos examinar com muita atenção e com muito cuidado, pois o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, é justo, fiel e verdadeiro. E Ele é superior a nós, não é o contrário não. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, não é o contrário não. Então vamos examinar sempre com muita atenção e com muito cuidado, para que o Senhor, nosso Deus, possa sempre estar se alegrando através de nós, pois devemos lembrar tudo aquilo que Ele já fez, já nos proporcionou, porque Ele é bom, perfeito, agradável, maravilhoso e tremendo. Vamos ao próximo rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1. A estarem recebendo uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração.
Próximo livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Se inscreva, nos siga para continuarem recebendo orações toda madrugada, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par de número 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para a sua meditação. Para mais honra e glória ao Senhor Deus, convidem outras vidas que precisam e necessitam dessas maravilhas do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, através de nós, dessas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E eu estarei apresentando uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito e bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as intenções e as palavras do nosso sacerdote e também de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @mileofertadinho. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Recado dado a todos vocês para mais uma glória ao Senhor Deus. O Gonçalo comentou que é difícil acreditar nessas benfeitorias, mas não você precisa ficar só acreditando na palavra não abençoada. Coloque a prova verdadeiramente, pois aqui estamos com obras e frutos, para que vocês coloquem à prova não só nós, como toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, porque a gente está vindo aí justamente colocando na parede toda essa liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, para que vocês possam ver aquilo que eles estão omitindo, estão negligenciando, porque parece ser coisa muito boa, e realmente é, mas é tudo aquilo que o Senhor mandou que seja feito. É dever e obrigação de quem verdadeiramente ali é um líder nos ministérios do nosso Senhor Deus. O ponto é, o povo infelizmente não tem vindo fazendo, mas o fato deles não fazerem não vai tornar isso agora algo desnecessário. Então vamos aqui à administração de uma oração. Então faça a prova pedindo um de nossos templos físicos na sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado, o seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras. Faça, oferte ou dizime nessa obra o nosso Senhor Deus. Faça a prova do Senhor que está conosco, de todos nós, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos à administração de mais uma oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso,
Eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem revestidos com os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulado, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses, novamente, todos os capítulos sempre encaixando um no outro, demonstrando aqui como verdadeiramente é importante passar pelas tribulações e pelas perseguições, mesmo que a gente não veja com os nossos olhos a justiça, jamais devemos duvidar da justiça do Senhor, porque o Senhor nosso Deus é o Deus que trabalha no silêncio, que trabalha no oculto. Ele trabalha aonde ninguém pode enxergar, mas sempre a glória dele, a honra dele, verdadeiramente, um dia sempre será exposta. Então é necessário a gente aguardar, esperar com paciência no Senhor, mesmo que em meio ao charco de lodo. Salmos capítulo 40. Porque o Senhor nos tira do lodo e nos coloca no trono. Mas é necessário que nós venhamos ao quê? Nos lavar, nos revestir, trocar as nossas vestes, para que verdadeiramente o Senhor venha a se agradar de nós, das nossas obras, dos nossos frutos, e nos recompensar de acordo com as nossas obras. Mateus 16, 24 a 27, João capítulo 15. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. Vamos ao último livro a ser ministrado, que será uma meditação para todos nós nesta madrugada, que é o livro de Ruth, que possui 4 capítulos. Livro de Ruth, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nesta live, para mais honra e glória ao nosso Deus. Uma que verdadeiramente o Senhor mostrou, como que Ele exalta no momento certo. Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1 para meditação de todos nós nesta madrugada, o princípio, o início, demonstrando que como se posiciona no início, o Senhor nosso Deus abençoa lá no futuro, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Deixa nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado. Interaja conosco a partir de 1 e 12 da madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Próxima oração a ser ministrada nesta live, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja os poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, removendo e envergonhando toda a obra do inimigo e toda a obra da
carne. E onde quer que essa live alcançar, possam ver as tuas maravilhas através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, alcançarem cada um daqueles que se ajuntarem conosco em um só Espírito. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, para mais honra e mais glória do teu majestoso nome. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Presta atenção. Vamos aqui à ministração. No livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 22. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava revolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 aqui do livro de Ruth é muito forte, para a gente ver que mesmo no lugar de desonra, de humilhação, é naquele lugar que o Senhor honra e exalta aqueles que escolhem seguir os seus caminhos. Pois aqui Ruth se posicionou, não só ela, como também a sua sogra foi abençoada através do posicionamento de Ruth. O lugar onde era para ser de humilhação se tornou lugar de honra e aonde tomou posse das bênçãos e promessas do Senhor nosso Deus. Então jamais devemos culpar ao nosso Senhor ou querer questionar a forma como ele faz ou ele deixa de fazer, pois não importa a forma como ele faz, ele sempre faz perfeito. Tem lá a frase: Deus escreve certo por linhas tortas. Não é isso aí não, o Senhor escreve certos por linhas certas. Se você acha que a linha torta, aí é coisa sua, mas ele sempre faz da maneira correta. Não é sempre a maneira que você quer, que você goste, que você ache que seja melhor, mas é sempre a maneira correta. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o seu número de 1 a 7 para que você esteja recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar em Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 2, vai meditar em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Naum capítulo 1. Naum capítulo 1, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, se você escolheu o número 5. E enquanto eu vou passando umas informações muito importantes para todos vocês, vão deixando nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. E interajam também conosco a partir de 1h12 da madrugada, nessa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante ou dizimista de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais.
seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, toda madrugada, vocês também recebem orações diretamente de cima do monte, também toda semana de madrugada, orações pelo nosso sacerdote e apóstolo. E vocês também têm a flexibilidade nos horários da manhã, tarde, noite e madrugada para buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver ou para onde você vá, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27, João capítulo 15. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Pois lembrando que conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, pois o Senhor usa quem Ele quiser, como Ele quiser e quando Ele quiser, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco também irão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas para vocês. Então guardem os comprovantes das ofertas e dos dízimos que vocês realizarem nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja 10 centavos ou 10 bilhões. Entre em contato conosco através do privado, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, seja bairro, município, estado ou país. E verdadeiramente o Senhor nosso Deus, você estará vendo se cumprir a palavra dele. Lucas 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. São todos muitíssimo bem-vindos para serem muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estamos crescendo de deixar a cidade. Deixe aí nos comentários o seu município e o seu estado para estar interagindo conosco e interagindo nos comentários também. Quem não estiver deixando seu primeiro nome, município e estado, vai estar sendo cortado da live, tá bom? Principalmente se ficar só de gracinha, ocupando o espaço daqueles que querem interagir, que querem participar, que querem tirar as suas dúvidas. O Francisco das Chagas de São Paulo, seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Nos fale, informe a cidade, por favor. Gostaria de saber qual bairro que tem a igreja física. Nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, abençoado. Então peça um que pode chegar no seu bairro em poucos meses para mais um negócio de Deus. Em poucos meses, porque nós não podemos fazer nenhum tipo de comentário de igreja em nenhuma rede a gente pode fazer, tá bom? Exatamente. A única coisa é certa, que você colocando aí, chegando lá, certamente questão de meses a gente vai estar chegando aí. Daqui a pouco, certo, vai ser todo mundo comentando, porque todo mundo vai estar sabendo. Glória, já chegou aqui, já chegou aqui, já chegou ali, pronto. Muitíssimo Mas por bem. enquanto, em nenhuma rede a gente pode falar isso. A única coisa que a gente pode fazer é isso aí, ó. Faça lá a sua oferta de R$1 a 1 bilhão, pede e você vai ver que daqui meses a gente vai estar chegando aí, pronto. A única coisa que a gente vai pedir pra você por enquanto, não fala pra ninguém e vai viver a vida. Glória ao nosso Senhor Jesus. E o Roberto de Brasília, Distrito Federal, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus Cristo, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. O Johnny de Maceió, Alagoas, também seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E em vez de ficarem perguntando se tem ou não tem na sua região, o melhor que você faz é o quê? Peça um na sua região. Peça, olha só, gente, olha, já estou há mais de 2 anos aqui e estou falando para você, independente de qual seja a sua situação financeira. Se você é um morador de rua, você não vai ser mais. Se você é rico, tu vai ficar mais rico. Se você é um pobre, você vai ter uma vida realmente abençoada. Peça, peça. Em qualquer um município do Brasil, tá bom? Peça. O que é R$1?
Bota lá onde oferta R$1 e faz o pedido assim, eu quero. E não só isso também, ó. Seja um cara empreendedorismo, o quê? Liga para os outros municípios, fala sobre nós e fala assim, ó, peça você também, porque é aí que eu vou ganhar mais ainda. Porque quando ele chegar aqui e vocês falar que foi ele que pediu, eles pediram à igreja porque eu mandei, pronto. Isso aí, gente. Faça isso, gente. Ninguém trouxe nada para essa vida, ninguém vai levar nada. Nós estamos aqui de passagem. E o dinheiro vai ficar tudo aqui. Então que fica na mão de todo mundo. Glória ao nosso Senhor Jesus, circulando para a Amazônia e glória ao Senhor Deus. É isso aí, como as igrejas verdadeiras, que ninguém tinha falta nem necessidade positivo. de nada. Esse é o nosso foco, chegar no município e ninguém ter falta nem necessidade de coisa alguma. Esse é o nosso foco. O desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar para mais honra e glória ao nosso Deus. O Senhor Jesus mandou amar. Ele não mandou ser amor, não. Ele mandou amar. Exatamente. Tá bom? Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador. Faça isso aí e envia a mensagem para outros municípios, para outros estados, o mais rápido possível, gente. O mais rápido possível, exatamente. Porque está chegando aí agora os vereadores, todos os políticos vão estar chegando aí e aí vocês vão perder a oportunidade gigantesca que está passando para vocês agora. Para mais honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O Arthur de Copacabana, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Entre em contato conosco no privado, pedindo a inauguração de um dos nossos templos físicos na sua região. Enquanto isso, eu estarei apresentando para vocês uma das nossas denúncias. Independente de quais sejam as suas condições financeiras, se é um morador de rua, peça. Você só tem R$1 no bolso, pede. E isso vai acabar, mano. Muitíssimo amém. Vamos aqui à nossa denúncia de número 103 e tenha muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias na sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, versículos 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18 e 19, e Lucas capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber R$120 milhões em dinheiro. 1. Prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. 2. Prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. 3. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus, o Cristo, não há ministério de sacerdotes e reis. 4. Prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ele ter no mínimo 13 anos de preparações para exercer essa função. 5. Prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que conhece podem exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. E essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem no mínimo 15 funções para ter atividades de um sacerdote para as pessoas receberem as promessas, ou viver elas, ou não perdê-las, ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticar elas? Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus o Cristo e a eles ninguém engana. Essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias. Para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta em nossos canais. Se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E lembrando a todos vocês também que
anuncie essa mensagem número 64 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A Nath abençoada voltou e comentou: mandei sua live pro cão do pastor e ele falou que tá eu e você endemoniada. Aí falei que não tinha como porque o cão era ele. Aí ele me bloqueou. Então, você fala pra ele que tá lá o desafio. Tá lá o desafio. Você quer ver? Você pega lá as suas escrituras sagradas, vai lá no livro de Isaías, no livro de Isaías 61, de 6 em diante. Livro de Isaías, capítulo 6, perdão, livro de Isaías 61, versículo de 6 em diante. Você vai ver lá o que Deus faz com a noiva dele. Tá lá que ele adorna ela com joias. Lá em Ezequiel, capítulo 16 também. Tá só aí pra tu ver. Então lá, como você sabe que lá em 1 Pedro também, o próprio Pedro falou que os adornos da mulher não seja só as joias, o de fora, externo, mas que seja aquele que seja interno, não é isso? Exatamente. E aí que você vê que aí pelos frutos a gente conhece a árvore. Ele preferiu te bloquear em vez de o quê? De aceitar o desafio. Porque ele não tem como provar que o que ele tá falando é verdade. Não existe isso na Bíblia Sagrada, abençoado. Como castigo existe. Aí ele comentou: esse pastor é um covarde. Isso sim, ainda me enganou. Que coisa, viu? Exatamente, pra gente ver como é que pelas obras os frutos conhecem. Porque já começa que esse título de pastor não é bíblico também não. Se você quer ser bloqueado em outra rede social por ele, pega uma das nossas mensagens falando sobre esse título de pastor. Ele está oferecendo mais de 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que o ser humano, seja homem ou mulher, que ele tem autoridade para se chamar de pastor. Temos aí mais de 200 milhões de reais nas denúncias sobre esse ministério do pastor. Envia essas mensagens todas para ele, examina cada uma delas, envia para ele e vê o bloco em outra rede social. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui o Agostinho de São Paulo, capital, seja muito bem-vindo. Aí você vai falar para ele assim: pastor, eu descobri que você não é o cão não, mas descobri que você é o verdadeiro dragão. Aí tá onde isso? Tá lá em Apocalipse capítulo 16, de 12 a 14. Fala pra ele: pastor, eu descobri que você não é o cão não, você é o dragão. E o falso profeta, o espírito da besta, e por aí fora, o espírito do anticristo, tá tudo aí para com aqueles que tem títulos que não é bíblico. Aí ela comentou: vai provar o quê? Nem ele sabe o que ele tá fazendo na vida. Me chamou de Jezabel, cara. É o clássico. Sempre em algum momento alguém vai chamar alguém que usa brinco dentro da igreja de Jezabel. É o clássico. Qualquer coisa, Jezabel, acabou. E eles, muitas das vezes não sabem nem a profundidade, mas enfim. E aqui o Agostinho de São Paulo, capital, havia perguntado: se a vontade de Jesus fosse atendida e ele não fosse crucificado, o que iria acontecer? Acho que a crucificação foi necessária para gerar repercussão e disseminar o ensinamento. Bom, com certeza teria que ser necessário, porque de que ele mesmo afirmou que ele é a sombra do Antigo Testamento, que na verdade é o princípio, certo? Então, todas as pessoas, por esse motivo, no Novo Testamento, você vai ver o Senhor Jesus andando e falando de forma bem específica, ó, tá mais fácil as pessoas, todas eles lá de Faraó, de Nínive, ser salvo, mas as pessoas atualmente que estavam ali com ele poderiam não ser salvas. Por quê? Porque ele estava falando o que ele ia fazer, e aonde as pessoas estavam presas espiritualmente, as pessoas iriam aceitar ele. E aí todas elas seriam salvas porque ele foi sacrificado pelos pecados e tudo que eles cometeram, tá bom? Exatamente. Isaías 53, tá bom? E se isso não tivesse acontecido, ninguém teria salvação hoje em dia. Exatamente, porque ninguém teria. E aqui o Roberto havia comentado: me ajudem em oração. Agora há pouco no livro de Ruth foi repreendido por Deus na leitura da palavra. Olha aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo. Então, se você já identificou que o Senhor te repreendeu na palavra, não fique empurrando com a barriga nem fazendo vida de mercador. Joga o joelho no chão, abre lá a Bíblia em Mateus capítulo 11, de 25 a 30. Porque na verdade a palavra para você está lá em Mateus capítulo 11, de 28 ao 30. Você fala assim: Jesus, receba esse jugo, esse fardo que eu estou com é pesado, e eu recebo o seu jugo e o seu fardo e vou produzir frutos. João capítulo 15, versículo 12. Aquele que não dá fruto, o Senhor Jesus falou que ele arranca e lança fora. Glórias, então só isso, joga o joelho no chão e fala que vai, ó, vou estar junto com eles também. Glórias, e peça logo um tempo para ir, vamos andar junto. Muitíssimamente. Entre em contato conosco através do privado para mais uma glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Eu agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui. Tudo para mais honra e glória. Seja limpo com ele, certo?
Lucas capítulo 11, versículo 41. Dá uma oferta de R$1 a 1 bilhão, dá lá a sua oferta, joga o joelho no chão, fica limpo e cola conosco e vamos andar juntos. Glória a nosso Deus. E aqui é abençoado, havia comentado, como é maravilhoso ouvir vocês, tenho aprendido muito por você, porque a palavra do Senhor Deus é 100% verdadeira. Aí a Nath abençoada comentou, o cão me chamou de Jezabel, não doeu, mas quando você me repreendeu na palavra doeu, porque não foi eu, abençoada. João capítulos 14, 15 e 16, o Espírito Santo de verdade. Isso então aí. não endureça seu coração, porque tudo aqui que nós falamos não é da nossa parte, sim do Senhor. É Ele quem só o que testifica. está escrito. É só o que está escrito. É Ele quem testifica no coração de todos vocês. Então se posicionem verdadeiramente para que o Senhor possa abençoar imensamente a vida de cada um de vocês. Que é esse o nosso propósito. Entre em contato conosco no privado, porque a gente com certeza não vai te bloquear. Tirem as suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. Fale com as autoridades políticas, fale com os empresários, comerciantes, fale até mesmo com os moradores de rua, porque temos oportunidade para todos. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, segunda a sexta, a partir de meia-noite 7, na @Igrejas Benditas, e 12 minutos antes das 7, na @MillerOfertadim. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém e gratidão.